Eu te saúdo com a paz do Senhor. Na lição de hoje, vamos falar a respeito do livro de Esther, na lição número 6 da classe de adultos. Fique aqui comigo que eu vou te apresentar nesta aula algumas curiosidades sobre o livro de Esther. A propósito, o que Mardoqueu era de Esther? Você sabe? Se você sabe a resposta, deixa aqui nos comentários, que se você acertar, eu vou te dar um coração. No final da aula, eu dou a resposta para esta pergunta. Texto áudio. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino? Esther capítulo 4, versículo 14. Verdade prática, a perfeita vontade de Deus é nos guiar nos caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Jó capítulo 42, versículo 2 nos diz que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. E qual é a perfeita vontade de Deus? É nos guiar para aquilo que é o seu propósito. Portanto, deixe Deus continuar agindo na sua vida. Introdução. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus. Aqui há algo muito interessante entre as entrelinhas. O que é? Vemos que no livro de Esther não menciona o nome Deus, mas nós vemos Deus atuar no livro, durante todo o livro. Por quê? Qual é a grande lição deste negócio? A grande lição é, não é porque Deus não está sendo mencionado que ele não está agindo. Não é porque Deus não está sendo falado aos quatro cantos da terra que ele não está agindo. Sim, Deus está agindo, mas ele também age no silêncio. Ainda que as pessoas não queiram falar do seu nome, ainda que as pessoas queiram não mencionar o nome Deus, ainda assim o Senhor continuará agindo. Uma outra questão que cabe aqui é justamente uma das curiosidades do livro de Esther, que Esther não menciona o nome Deus, mas menciona o nome de um rei pagão 190 vezes. Você vê um rei pagão aqui mencionado tantas e tantas vezes, mas quem está atuando de verdade é o Deus de Israel, é um Deus que não aparece no livro. Portanto, se você está passando por uma situação na sua vida que parece que Deus não está sendo mencionado durante a sua vida, saiba que mesmo ele não sendo mencionado, ele está atuando na sua vida. A organização do livro. A categorização de Esther. As categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figura entre os livros históricos. Então, Esther, ele é um livro histórico. E também é importante ressaltar sobre a questão de Esther ser um dos 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. E quais são os outros 4 livros além de Esther? O Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações e Eclesiastes. Características literárias. O livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade vista na expressa referência ao rei persa Assuero e em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa do Purim, anualmente celebrada pelos judeus. Então veja que aqui nós temos de fato uma prova de que realmente o livro ele é histórico, e mais do que histórico, ele tem veracidade. Por que ele tem veracidade? Porque ele fala de uma forma objetiva sobre a questão da referência ao rei persa, um rei Assuero, que é mencionado também em outros livros não cristãos, eu quero dizer. Então isso mostra que de fato o livro é autêntico, tem toda a sua autenticidade, além de outros detalhes factuais, além do seu caráter de fonte primária para a festa de Purim. Em outras palavras, ele dá todo um contexto para provar que de fato ele é um livro de verdade, é um livro que tem veracidade. Por que eu digo isso? Porque por muito tempo teve uma certa relutância, né? As pessoas, né, os teólogos não queriam colocar o livro de Esther no cânon sagrado, justamente porque ele não menciona o nome de Deus e parece que faz muita referência a Assuero, que
é um rei pagão, então menciona o nome do rei Assuero 190 vezes e não menciona o nome de Deus, esse livro não pode ser, não tem como ser cristão. Mas depois de muitas coisas, muitas questões e Deus atuando, na verdade, na vida deles, acabaram que eles decidiram que verdadeiramente o livro de Esther era de fato um livro canônico. Autoria e data. O autor de Esther é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura, e de importantes documentos do Império Persa. Ele também é um livro que ele é datado também do século V a.C., por volta de 460 a.C., né? Logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C. É importante também ressaltar que, apesar do livro de Esther não ter o seu autor mencionado na Bíblia, o Talmud judaico sugere que o livro foi escrito pelos membros da grande sinagoga. Isso é bom mencionar, porque apesar do Talmud não ser um livro, claro, bíblico, né, mas ele tem muitas questões de tradições judaicas que perduram até hoje e que é importante que nós venhamos ter um conhecimento, ter um detalhamento do Talmud, porque, na bem da verdade, ele pode inclusive estar certo. Realmente pode ser que talvez os membros da grande sinagoga tenham escrito o livro de Esther, mas de um modo geral, o mais correto de nós dizermos é que o livro de Esther, o autor é desconhecido. Sinopse: o livro de Esther tem 10 capítulos e está classificado na categoria de livros históricos da Bíblia cristã. O contexto histórico: o povo hebreu no exílio. Foi um período em que Deus tratou com Judá principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamento idolátricos. Bom, é interessante que Deus tratou de Judá para acabar com a idolatria. A idolatria, principalmente ali no povo persa, ela era muito abrangente ali. Inclusive o nome Esther, que quer dizer estrela na linguagem persa, também tem um outro sentido, um outro significado, que é justamente do nome de um deus, de uma deusa da Pérsia. Só para a gente ter aqui um direcionamento. Eu vou deixar o nome aqui dessa deusa escrito aqui do significado do nome Esther aqui na descrição. Então a idolatria, ela era muito rica ali na Pérsia, ela era muito forte. E justamente o povo de Judá, que havia entrado ali na questão do cativeiro da Babilônia, estava justamente dentro deste contexto da idolatria. Então Deus tratou com Judá a questão da idolatria, porque ele de fato queria tirar isso no meio do seu povo. O fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia o seu juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. Então temos aqui dois pontos importantes. A primeira é que Deus, tratando de Judá, né, estava ali verdadeiramente julgando Judá por sua idolatria, mas também estava exercendo um juízo sobre Babilônia por causa da iniquidade. E aqui também podemos até dizer também que também era idolatria, né, a questão da Babilônia, mas o que era mais a questão da iniquidade. Era mais uma questão de não cumprir leis, por exemplo, de ser pessoas cruéis. Enquanto Judá estava na idolatria, Babilônia estava sendo um povo cruel, vamos assim dizer. Então tem aqui, apesar que a Babilônia vai sempre nos dar a ideia de idolatria, né? A Babilônia tem sempre essa dinâmica de idolatria. O pós-exílio. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Existe uma questão aqui que eu particularmente acredito que é muito importante para que nós venhamos compreender, pensar e agir de forma diferente. Veja que lá no exílio existiam cerca de 1 milhão de judeus vivendo na região da Babilônia. Então, durante esse todo o período que ficaram lá, ficaram por cerca de 70 anos, eles tiveram famílias, conseguiram suas terras por ali, compraram seus terrenos, vamos assim dizer, suas propriedades. Então, de 1 milhão,
desse povo judeu, depois que veio o decreto que eles poderiam voltar para Israel, somente 50 mil quiseram voltar. O que isso traz para nós? Comodidade. Nós estamos num âmbito muito cômodo. Nós estamos muito bem aqui, então do jeito que está, tá bom. Uma vez que lá nessa época não existia uma briga contra a questão de não poder professar a sua fé, lá também podia professar a fé no Deus que quisesse. Era como se fosse o Brasil hoje, né? É um país laico, né? Lá na Babilônia seria um lugar laico, então nessa época aqui eles poderiam continuar louvando e adorando o Deus lá, a Deus lá. Então só que desse 1 milhão, somente 50 mil tiveram a coragem, a atitude de voltar para Jerusalém, liderados por Zorobabel. Então veja que nós não devemos ficar acomodados no nosso lugar, uma vez que, até porque Babilônia não é o nosso lugar, né? Deixa até claro aqui. Porque o povo que estava na Babilônia, o povo de Israel, eles são de Israel e não da Babilônia. Então, quantas vezes nós estamos muito cômodos no mundo, porque o mundo não nos impede de fazer nada, o mundo não nos assola, o mundo não nos oprime, né? O mundo não nos proíbe de exaltar a Deus. Então eu comprei minhas terras por aqui, nessa terra que está completamente afundada na idolatria, então eles não mexem com o meu Deus e eu não mexo com o Deus deles. Então fica de uma certa forma, nós estamos conivente com o pecado, uma vez que nós não estamos pregando contra essa idolatria. Então é importante que nós venhamos sair do nosso estado de comodidade, de estar cômodo, e deixar as nossas terras para trás, deixar tudo aquilo que não provém de Deus para trás e voltar para a nossa terra, que aqui no caso é Israel. Então nós devemos trazer aqui para nós, para os nossos dias, nós devemos deixar esse mundo de horror, esse mundo de pecado e voltarmos ao primeiro amor. Sinopse. Os fatos registrados no livro de Esther se passam na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Propósito e mensagem: a providência divina. Ao decidirem permanecer na Babilônia sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. É um ponto bem parecido com a questão do pós-exílio, mas a diferença aqui é que, no sentido que uma vez que estavam conquistando, não apenas na questão econômica, mas o que é o povo aqui? Era o povo que estava preso às questões materiais. Lembra da mulher de Ló? Que ela estava presa às situações da cidade, da vida dali. Então o que ela fez? Ela olhou para trás. Então nós não devemos olhar para trás. Nós não devemos ficar presos às questões que nós conquistamos. Porque uma vez, nesse sentido, nós conquistamos na Babilônia. Então não é nosso, aquela terra não é nossa, não é para nós. Então nós devemos, de maneira nenhuma, nos acomodar com a situação. Nós não devemos ficar presos àquilo que nós conquistamos. Por que não? Porque nesse sentido aqui, não é que seja pecado. Porque uma vez que você conquistou com trabalho, independente do lugar que você está, é um direito seu. No entanto, aqui vai te deixar num lugar prisioneiro, porque parece que você está livre, mas você não está. E por que você não está livre? Porque nesse contexto da Babilônia, por mais que lá as pessoas tivessem a liberdade de expressar a sua fé, não está na sua terra natal, não está com seus familiares, né? Eu digo principalmente os mais antigos, né? Uma vez que uma parte ficou em Israel, talvez ficasse em Israel, ou ainda assim é a questão da terra. Então nós devemos voltar para a nossa terra, para a terra que mana leite e mel. Nós devemos voltar ao primeiro amor e não ficarmos presos às questões materiais. O retorno a Jerusalém exigia aqui uma renúncia, uma disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Ou seja, reconstruir. Por que eu vou voltar para a minha cidade? Lembra de Neemias? Neemias estava lá no bem bom e voltou para Jerusalém. Para quê? Para reconstruir os muros. Por quê? Porque reconstruir é uma questão muito difícil. Uma vez que Jerusalém que foi completamente destruída, foi devastada, por que eu vou sair daqui da Babilônia? Eu estou com toda a minha propriedade aqui, eu estou com a minha família aqui. Por que eu vou voltar
para Jerusalém para reconstruir aquilo que foi destruído. Ou seja, precisamos aqui de uma questão de renúncia. Renunciar à terra da Babilônia para voltar para Israel para reconstruir aquilo que está destruído, no caso ali a cidade. E também nós devemos também ter aquela questão de disposição, ou seja, a questão do trabalho. Uma vez que eu conquistei na Babilônia, eu fiz todo um trabalho aqui na Babilônia, então eu vou voltar para Israel, porque da mesma forma que Deus me deu graça para eu construir uma vida aqui na Babilônia, de ter propriedades, aqui é bom, interessante deixar claro que a vida aqui que foi conquistada na Babilônia foi uma vida de trabalho, foi uma questão de trabalho, uma questão financeira, econômica, cultural, social. E não uma questão propriamente de ser idólatra como o povo da Babilônia. Apesar que vira e mexe Israel se pegava na idolatria, né? Mas aqui é um outro contexto. Então, o que eu tenho que ter? Uma vez que Deus me deu condições de ter a minha propriedade aqui na Babilônia, eu vou voltar para a minha terra natal, porque da mesma forma eu também vou conquistar as terras lá. Eu vou reconstruir o que está lá. Por quê? Porque eu tenho disposição para trabalhar e também vou renunciar a essa terra da Babilônia, vou renunciar tudo que está aqui, toda essa vida de pecado que tem aqui, apesar de eu não estar envolvido, mas vou fazer algo para o meu povo, para o povo de Israel. Isso que nós venhamos pensar nesse sentido. Uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Estava tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. A falsa segurança foi embora. Quando, principalmente a questão, principalmente jovens, que costumam acontecer isso também, né? Mas de vez em quando também com algumas pessoas adultas, é uma questão de desviar dos caminhos do Senhor. Eu tive o desprazer de ficar um tempo desviado da casa do Senhor e a minha vida foi ladeira abaixo. Mas aqui eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas eu quero deixar uma questão importante, que quando você está na igreja, algumas pessoas podem até não necessariamente estar do teu lado, te apoiar, você pode estar passando por uma situação difícil, as pessoas não te apoiam e você começa a olhar para o Egito, né? Você começa a pensar lá no mundo e talvez você até volte lá para o mundo, você queira voltar para o mundo, você não vai voltar. Depois dessa palavra aqui você não vai voltar, aí você quer voltar para o mundo. E qual é a grande questão do mundo? Quando você, ou eu, ou qualquer pessoa que está dentro da igreja, sai da igreja para ir para o mundo, sabe qual é a primeira coisa que o mundo faz? Nos abraça. Eles nos abraçam com força, nos apoiam com força. Em tudo com que nós quisermos fazer, eles estão nos apoiando, eles estão nos alegrando conosco. E está levando você e eu para festas, para as baladas, para as coisas da vida e aparentemente para as coisas boas. Por quê? Por que nós não devemos nos levar por esse negócio? Porque isso é a questão da falsa segurança. A falsa segurança que o mundo nos dá. A falsa segurança de estabilidade, de estar firme. Não, as pessoas lá do mundo me abraçam. As pessoas lá do mundo estão firmes comigo. Não, não estão. Aquilo é só uma aparência. É só quando você chega. É como, por exemplo, quando chega uma pessoa nova. Talvez assim na igreja, por exemplo, chega um dirigente novo, ou um pregador, ou um professor da escola bíblica dominical, ou um aluno novo. Rapidamente a gente se empolga com aquela pessoa, não é assim? É natural. Quando nós vamos para o mundo, é a mesma coisa, as pessoas se empolgam com a nossa presença. Por quê? Porque nós chegamos naquela hora lá, não, olha que maravilha essa pessoa está aqui, e começa a te abraçar. Mas à medida que vão caminhando com você, sabe o que eles fazem? Acabam se afastando. Por quê? Porque começam a ver os seus defeitos, assim como viram os meus. A grande questão é, cuidado com esses pensamentos de querer voltar para o mundo. Lá no mundo não acontecia isso. Pode não acontecer. Tem coisas que infelizmente acontecem dentro da igreja conosco, mas não acontece no mundo. Às vezes nós temos mais apoio verdadeiro, aqui é um ponto crucial, aqui é importante. Às vezes nós temos mais um apoio verdadeiro no mundo do que dentro da igreja. Isso é algo que infelizmente de vez em quando acontece. Talvez você tenha passado por essa situação por alguma razão, por algum momento da sua vida, você notar que verdadeiramente às vezes uma pessoa no mundo nos apoia mais do que os nossos irmãos da igreja. Mas isso não é motivo para você
perder a sua salvação, sair da presença de Deus para ir para o mundo. Porque depois daquela situação que ele te abraçou, ele não vai te abraçar mais. É diferente do povo da igreja. O povo da igreja, nós, né? O que acontece? Nós, às vezes, nós cometemos erros. Nós falhamos também. Às vezes, nós devemos abraçar uma pessoa e nós não abraçamos. Às vezes, nós queremos ser abraçados e nós não somos abraçados, como diz lá em Eclesiastes 3, né? Há tempo de abraçar e tempo de apartar, né? Entretanto, aqueles amigos nossos, irmãos, estão ali conosco todos os dias, estão conosco sempre. Vai sempre nos estender a mão. Às vezes, uma questão aqui importante. Não é porque um irmão ou uma irmã falhou com você uma vez que vai determinar aquela situação para você para o resto da vida. Em outras palavras, não é porque uma pessoa da igreja falhou com você uma vez que significa que ela vai falhar sempre, que tudo que ela fez para você se apagou. Não, de maneira nenhuma. Um momento da nossa vida não define a nossa vida inteira. Um erro que uma pessoa teve com você não quer dizer que ela vai errar com você sempre, ou que ela sempre errou com você. Isso acontece da mesma forma que as pessoas erram conosco, nós também erramos com as pessoas. Então, cuidado com essa falsa estabilidade que o mundo dá, porque se você botar o pé firme lá no mundo, você vai desabar. A festa de Purim. Conforme Esté 3:7, Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do seu povo. Veja que Amã lançou sorte, ele criou uma questão para acabar com os judeus. Tem a questão, por exemplo, do Holocausto, por exemplo, né? Do austríaco Adolf Hitler, que também tentou acabar com os judeus, né? na Guerra Mundial, né? E o que aconteceu lá no Holocausto? Cerca de 6 milhões de judeus foram mortos. Aqui é algo parecido com o que Amã queria fazer. No entanto, Amã não conseguiu levar o seu plano para frente. Por quê? Porque Deus usou Esté para acabar com toda aquela questão ali de Amã. E o Purim é justamente a festa que comemora essa libertação do povo pela parte do Senhor através de Esté e também de Mardoqueu. Sinopse: o propósito do livro é registrar a providência de Deus com seu povo. Sua mensagem é a respeito do perigo de se confiar nas falsas estabilidades. Eu não te falei, né? Mas a outra questão do livro de Esté é que Esté detém o maior versículo da Bíblia, né? Esté capítulo 8, versículo 9. Conclusão: o livro de Esté nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, por mais difícil que seja uma situação, ela passará. Por mais doloroso que seja, ou por mais que o mundo esteja sempre com grandes reinos, né, querendo nos oferecer reinos, esses reinos, todos eles passarão. Mas o reino dos céus, esse jamais passará. E é nesse reino, para este reino que nós iremos. Portanto, mais uma vez, esqueça a estabilidade do mundo, principalmente a questão econômica. Eu sei que em situações de crise econômica, por exemplo, quando o mundo nos oferece uma oportunidade de trabalho que nos vai garantir o sustento da nossa família, nós temos uma tendência a aceitar, ainda que nós saibamos que aquela situação é ilícita diante de Deus. É algo pecaminoso diante de Deus. Nós temos essa tendência. Por quê? Porque é uma questão econômica. Se eu não fizer esse trabalho aqui, eu sei que é um pecado, mas se eu não fizer, a minha família vai perecer. Nós temos essa tendência, mas nós precisamos lutar contra este negócio, porque para que nós venhamos saber na prática que ainda que a figueira não floresça, como diz Abacuque 3,17, eu esperarei no Deus da minha salvação, eu exultarei no Deus da minha salvação. Então, que nós venhamos ter essa firmeza, né, no Senhor, para que ainda que o mundo venha abrir as portas para nos dar um emprego, por exemplo, né, um emprego dos sonhos, mas que na verdade vai nos levar para a perdição eterna, nós devemos ter a firmeza de dizer que não. O Senhor da providência vai me dar algo melhor. E ainda que Ele não me dê, eu vou esperar em Deus. Ainda que eu morra, que eu venha padecer por essa situação, eu vou padecer,
mas eu não vou fazer algo que afronte a Deus, que afronte a santidade de Deus. Eu não vou fazer algo que é abominável aos olhos do Senhor. Revisando o conteúdo, número 1. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Número 2. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Número 3. Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Número 4. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com seu povo, a despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Número 5. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas, principalmente aqui na questão política, né? Na época de política, por exemplo, os políticos costumam querer nos dar vantagem, né? Nos comprar com vantagens econômicas, né? E muitas vezes nós acabamos olhando, mas isso aqui vai ser um bom negócio para mim. Não, não é um bom negócio, não é. Jamais entre em questões que você sabe que vai ser um problema para a sua vida. Eu te perguntei no início qual o grau, qual o parentesco que tem entre Mardoqueu e Esther. Será que você acertou? Bom, eles eram primos. E por que eu faço essa pergunta? Eu te fiz essa pergunta porque muitas vezes as pessoas pensam que Mardoqueu era tio de Esther. Mardoqueu não era tio de Esther, eles eram primos, como nós podemos confirmar isto em Esther capítulo 2, versículo 7. Então que nós venhamos a cada dia mais aprender com o livro de Esther, aprender com esta grande mulher de Deus, com esta mulher que verdadeiramente mudou toda a trajetória do povo judeu. Ela salvou o povo judeu da morte e que nós venhamos compreender e ver que verdadeiramente Deus usa tanto o homem quanto uma mulher para os seus propósitos e que nós venhamos estar firmes no propósito com o Senhor e obedecer a Deus para que tudo que Ele venha fazer para nós venha ser para a honra e glória do nome dEle. Por quê? Porque às vezes nós queremos fazer algo que vai nos levar para o juízo de Deus e nós não queremos entrar nesse juízo de Deus. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai Celestial. O juiz, ele vem para decretar a sentença, geralmente a condenação. E nós não estamos aqui para ser condenados por Deus. Nós estamos aqui para sermos aprovados por Deus. Mas para que nós venhamos ser aprovados por Deus, nós devemos estar debaixo da obediência de Deus e que nós venhamos estar verdadeiramente firme no propósito de obedecermos a Deus e a sua palavra. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!